Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, por gentileza? Eu quero agradecer ao pastor Claudinei por me honrar nessa noite, estar aqui trazendo a palavra e também revendo os irmãos, talvez pouco lembra de mim, né? E ontem nós estivemos lá em Mogi Guaçu. O pastor Zé Carlos, já se conhece há 40 anos, mais de 40 anos. Eu falando, né, algumas coisas. Ele falou: pastor, você vai falar a minha idade? Eu falei: não, só vou falar que nós somos do templo de Dom Pedro II. Então, irmãos, é um imenso prazer, o templo muito lindo, né? E faz alguns anos que eu não venho aqui, né? Mas Deus preparou nessa noite para que estivéssemos aqui. E o Dinão, ele me acompanha, né, onde vou pregar, ele sempre me acompanha, meu amigo, companheiro, né? E hoje eu viajo pouco, à noite eu quase não dirijo, até eu falei com o pastor Claudinei, né? Então quase não, mas lá para a década fim da década de 70, nós viajávamos bastante, porque tinha muitas congregações na igreja americana, então a gente viajava, né? Eu muitas vezes cheguei a ministrar ceia em duas cidades, por exemplo, congregação de Piracicaba, de manhã ministrava ceia. Naquele tempo tinha bastante trabalho e faltava obreiro. Naquela época Jesus falou que eram poucos os obreiros, hein? E continua até hoje, viu? É o seguinte, todos na igreja precisam, aliás, tem trabalho para fazer, né? Mas às vezes a gente se acomoda, né? Alguém fala: não, vai você. Quando Deus chamou Moisés falou: eu não sei falar, chama outro. Quando foi para Jeremias falou: eu sou muito novo demais. E foi para Zacarias falou: eu sou velho demais. Sempre damos uma desculpa, né? Mas tem trabalho para todo. Então ministrava às vezes em duas cidades, por exemplo, Piracicaba de manhã, à noite em Limeira ou em Rio Claro, né? Revezava, ou às vezes em Limeira de manhã e à noite em Araraquara, que dá 150 quilômetros. Mas os anos chegam e a gente vai ficando meio cansado, e as vistas, como diz Salomão, né, lá em Eclesiastes 12, as vistas não ajuda muito. Mas essa noite o Senhor nos preparou para estar aqui com os irmãos, e no culto da família eu quero falar sobre a família. O presbítero Toninho falou, né, de trabalho aqui de Nova Odessa. Irmãos, a igreja aqui, o trabalho sempre foi abençoado, desde da década de 80, ministrei muito na escola dominical, lá no tabernáculo, né? Tempo ainda do João, se não me falha a memória, às vezes a gente esquece o nome, João Porto, Irmã Geralda, depois Fausto, Valério, sempre estava com eles, ministrando, ajudando, né? Pregando. E lá naquele tabernáculo, era aquele culto, ficava, eu não sei mais ou menos onde fica, acho que lá em cima, né? Para cá, né? Eu sei que era perto de um ribeirão, um riozinho, tabernáculo de madeira, emendado com brasilite, aquela coisa. Mas uma alegria imensa, né? E Deus operava, e muitas vidas entregou ao Senhor Jesus. Depois veio, na época já do Edinho, né? Carinhosamente chamava de Edinho Guimarães, pastor. Veio o Charles Johnson, um americano. Aí o pastor Guimarães falou para mim, na época presbítero, né, eu era, se eu podia ajudá-lo, né? Falou: eu ia dar muita gente e o presbítero pode me ajudar lá. Então era uma tenda muito grande, foi instalado, acho que para cima aqui. Então, irmãos, Deus sempre abençoa aqui a igreja sempre foi uma bênção. E a igreja está aqui firme, né, trabalhando para o Senhor Jesus. Isso que é importante. Muitos passaram por aqui, muitos também já partiram para a eternidade, estão com o Senhor. E nós estamos aqui, enquanto o Senhor não vier nos buscar, estamos aqui servindo ao Senhor. Então é um motivo de muita alegria, irmãos. Há muitas histórias, né? Não
dá para a gente falar tudo, né? O tempo não nos permite. Mas graças a Deus, o pastor Claudinei, lembro dele ainda bastante jovem, né, quando foi para o seminário. E eu sempre estive na época, o conselho de americano sempre me mandava para representar a igreja, né? E antes já, desde o tempo que era o presbitério de Osasco, e era cansativo, né? Aí numa reunião de conselho eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos dividir esse presbitério, está muito grande, mas dividir para melhorar, né? Porque irmãos de Osasco ia até lá em Itapeva, a igreja de Itapeva, a cidade de Itapeva é muito longe, sabe? E aí dividimos o presbitério, ficou o presbitério de Campinas, e eu queria que fosse de Americana, mas prevaleceu Campinas devido à cidade mais conhecida, né? Aí melhorou mais, ficou mais perto, né, as igrejas, para a gente ir representar a igreja. Então Deus deu o privilégio para nós trabalharmos, né? Porque isso é um privilégio, irmãos. Eu sempre costumo dizer que eu fiz muito pouco na obra de Deus, né? Trabalhei pouco, a gente nunca faz muito, né? Porque a gente pode fazer mais. E nessa noite, culto da família, eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos, e falando um pouco também de família, né? Aqui, o que Deus me revelou para me pregar nessa noite é sobre família. Irmãos, família foi a primeira instituição que Deus estabeleceu na terra, certo? A primeira instituição estabelecida na terra foi a família. E por isso que o inimigo tem um ódio cruel da família, é por isso que ele ataca a família. Então as famílias, né, precisam entender, os pais têm que entender que as famílias de Deus, o inimigo tem um ódio cruel contra as famílias, porque se ele atinge a família, ele atinge a igreja. É por isso que então nós precisamos orar pelas famílias, e para que o Senhor o abençoe, né? E que o Senhor proteja as famílias. Então eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Aqui tem uma passagem que eu acho ela uma passagem muito linda, que nos traz uma grande edificação para a nossa vida espiritual. Segundo livro de Samuel, no capítulo 9, do verso 1 a seguir. Em reverência à palavra de Deus, irmãos, se puder colocar em pé, aqueles que podem se colocar em pé. Aqui na minha Bíblia atualizada, revista atualizada, diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e toda a casa
dei ao filho de teu Senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão e que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei mandar o teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Nós já oramos, né? Então nós vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é uma passagem que nos traz uma edificação muito grande para a nossa vida espiritual, porque isso aqui nós podemos aprender, entender o cuidado que Deus tem para com a sua igreja, os seus filhos. Aqui poderia dar o título nessa mensagem: Deus tem uma aliança com a sua igreja. E essa história aqui sobre Mefibosete é uma história que nós alegramos, porque entendemos e vemos o cuidado que Deus tem para conosco. Quem era Mefibosete? Então eu quero falar sobre 3 episódios: sobre Mefibosete, sobre a cidade de Lodebar e sobre a casa de Maquir. Vamos passo a passo e vendo como o Senhor Deus, como disse, aqui já foi dito, que Ele nos ama e Ele tem propósito, e os seus propósitos não serão frustrados. O plano que Deus tem na minha vida e na sua vida, diz lá em Isaías, Deus diz o seguinte: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus, irmãos? Por isso a igreja pode ficar tranquila, não precisa ter medo. O mundo vai de mal a pior, irmãos. O mundo vai de mal, mas a igreja está em boas mãos. A igreja está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, não precisamos temer. Bem, então, antes eu quero dizer que Mefibosete era filho de Jonatas. E quem era Jonatas? Jonatas era o filho primogênito do rei Saul. E Jonatas fez uma aliança com Davi. E ele, pelo Espírito Santo, ele viu na pessoa de Davi que Davi era um homem de Deus, e que Davi ele assumiria o trono do reinado, e não ele como de direito, por ser filho do rei da linhagem real, mas Deus o revelou no seu coração que Davi seria o rei em Israel. E ali fizeram uma aliança, e Jonatas disse: Davi, eu sei que tu vai assumir o trono, o reinado de Israel, mas quero lhe fazer uma aliança, para que você use de bondade para comigo e com a minha descendência. Jonatas tinha humildade de reconhecer na pessoa do rei Davi que ele seria o rei. Isso é muito importante, irmãos, a humildade. Servos e servas do Senhor, é uma das maiores virtudes, é a humildade, porque Deus trabalha onde Ele encontra a humildade. Então Jonatas viu que Davi seria rei, e ele disse: vamos fazer uma aliança. E Davi fez uma aliança com Jonatas. E Jonatas, muitas vezes, irmãos, eu creio que os irmãos conhecem essa história, essa passagem. Jonatas quantas vezes colocou a sua vida em risco para defender Davi, porque Saul tinha uma inveja maligna do rei Davi, muitas vezes o quis matar, e Jonatas sempre o defendendo, porque ele o amava, Davi, e via Deus na vida de Davi. Eu disse há uns dias atrás, preguei uma mensagem sobre a lei da semeadura. Jonatas fez uma semeadura, ele semeou na vida do rei Davi, ele não colheu, mas o seu descendente colheu. Isso é importante. Irmãos, então voltando para Mefibosete. Mefibosete
era filho de Jonatas. E quando Saul foi para a guerra, ele e os seus 3 filhos, e ali eles morreram no campo de batalha. E chegando a notícia na cidade, e chegando no palácio, que Saul era morto e os seus filhos e Jonatas, a babá, que a Bíblia chama de ama, nós aqui no Brasil falamos babá, uma mulher, uma moça que cuida de uma criança. Ela, quando ouviu a notícia, pegou o menino de 5 anos, Mefibosete tinha 5 anos, diz a palavra de Deus, e ela apressada para fugir, porque entendia que as pessoas vinham também eliminar toda a linhagem da casa real, e ela sai apressadamente, a Bíblia diz, e saindo apressadamente, ela derrubou o menino no chão, e esse menino quebrou os 2 pés, e me parece que essa mulher tinha que andar 48 quilômetros para chegar na cidade de Lodebar. Imagine, irmãos, uma criança com 5 anos, agora com os 2 pezinhos quebrados, os 2 pés, ela tinha que transportar essa criança gritando e chorando, é muita dor. Uma vez meu sobrinho quebrou o pé e chamaram eu para levar no hospital, e não sei por que razão o médico mandou ajudar, eu tinha que colocar no lugar, e eu quase desmaiei ajudando. O médico não deveria ter feito isso também, chamado algum profissional, né? E eu sentindo a dor do meu sobrinho, ele gritava: tio, me ajuda, e eu ajudando o médico a puxar, acertar o pé ali, lá em Santa Bárbara do Oeste, porque dói demais a quebradura de pé. Talvez alguém já teve quebradura e sabe que a dor. Então esse menino estava chorando até chegar na cidade de Lodebar, e essa moça, que a Bíblia diz que, e não sabemos sobre a mãe de Mefibosete. Alguns eruditos teólogos dizem que ela morreu no parto, por isso essa moça ali cuidava desse menino. Essa moça depois ela sai da história e não sabemos mais nada sobre ela, mas ela chega em Lodebar com o menino com os 2 pés quebrados. E eu quero falar agora sobre a cidade de Lodebar. Menino com os 2 pés quebrados. E o que é a cidade de Lodebar? A palavra Lodebar no hebraico quer dizer sem pasto, lugar árido, terra de muita pobreza. É uma cidade onde os refugiados, miseráveis, doentes, se refugiavam para essa cidade. Era uma cidade triste. Lodebar era uma cidade onde os desesperançados estavam morando. E se vocês procurar na história, os grandes eruditos, historiadores como Flávio José, ele fala sobre a cidade de Lodebar. Então era uma cidade onde esse menino da família real foi morar. Uma cidade que não oferecia nada, cidade sem pasto, cidade árida, cidade que só havia doentes, mendigos, desesperados, pessoas que não tinham esperança. Porém, nessa cidade havia um homem que chamava Maquir, e ela foi para a casa de Maquir, e entregou o menino para que ele o cuidasse. Então vamos agora entender sobre a casa de Maquir. Irmão, Maquir era um homem muito rico, que morava nessa cidade, segundo os grandes eruditos historiadores. E Maquir, ele era piedoso, generoso para com as pessoas, ele ajudava as pessoas. Inclusive, nós encontramos aqui uma passagem onde um dia ele ajudou, quando o rei Davi precisava de uma ajuda, Maquir o ajudou, o rei Davi. Maquir, ele levou alimento para o rei Davi quando ele fugia do seu filho Absalão. Então ele foi socorrido também por Maquir. Mas ali na casa de Maquir estava Mefibosete, sendo cuidado pelo Maquir. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, que nós podemos dizer que em toda a cidade existem pessoas desesperançosas, pessoas que estão desiludidos da vida, pessoas que já perderam a esperança. Talvez, e creio que na cidade de Nova Odessa tem, Americana tem, todas as cidades tem pessoas desesperançosas.
e muitas delas chegam até ao suicídio, porque a vida já não vale mais nada. Mas em todas as cidades também tem a casa de Maquir. E podemos dizer nessa noite que aqui nessa igreja, nessa cidade de Nova Odessa, é uma casa de Maquir, aonde está com as portas abertas para receber os desesperançados, para receber aqueles que são doentes, aqueles que estão cheios de problemas, que vêm para a casa de Deus para buscar um refrigério, porque aqui Deus se faz presente, porque Deus transforma as vidas, porque Deus opera milagre. E quando as pessoas então vêm para a casa de Deus, eles sentem a sua alma aliviada. É a casa de Maquir, na cidade de Lodebar. Então, irmãos, ali estava Mefibosete, e os anos se passaram, e talvez Mefibosete, ele já moço, ele tinha, a Bíblia diz que tinha os 2 pés quebrados, e ele ficou aleijado, a Bíblia diz, então ele tinha essa deficiência, provavelmente ele não andava muito bem, e até diziam que colocaram um apelido como um cão morto, que ele era um cão morto. Então na cabeça dele, ele pensava: eu sou um cão morto, eu não sirvo para nada, simplesmente eu sou um cão morto. E ele sabia que era da linhagem da casa real, mas estava na cidade de Lodebar, e com seus pés quebrados, e não podia andar, ou alguém talvez tinha que locomover. E os anos se passaram. Irmãos, talvez nessa noite tenha alguém que entrou aqui nessa igreja, ou mesmo alguns membros da igreja, que está enfrentando dias tão difíceis, e dias difíceis parece que demora demais para passar. Eu me lembro uma vez, uma época muito difícil da minha vida. Ali tem um relógio, termina 9 horas, né, pastor? 9 horas. Irmãos, existe um momento difícil que eu teve uma época na minha vida, eu perdi meu emprego, e Deus, e por um motivo Deus fechou as portas. Deus abre a porta e fecha a porta. Deus, sabe por quê, irmãos? Deus ele leva nós para o deserto, porque às vezes nós precisamos ir para o deserto para aprender. Jesus esteve no deserto. O próprio apóstolo Paulo, depois que se converteu, ficou uns anos na Arábia, no deserto da Arábia, e ali tudo que ele recebeu, a sua teologia foi ali no deserto da Arábia. Enfim, cada um de nós temos o nosso deserto. Mefibosete estava enfrentando um deserto na vida. Quem sabe nessa noite você também está enfrentando um deserto e parece que não tem fim, mas tem sim. Sabe por quê? Deus, ele leva você no deserto, mas ele vai junto, viu? Deus vai junto no deserto, e se Jesus está conosco no deserto, amém. O deserto termina. Ali em Lodebar, uma cidade triste, uma cidade árida, sem pasto, uma cidade de miséria. Lodebar, estava um menino, um homem da linhagem real, mas estava vivendo dias difíceis. Mas Deus tem os seus propósitos. Quando Davi assume, ou estabelece o seu reinado, ele procura, dizendo: escuta, será que não tem ninguém da casa de Saul para me usar de bondade? Ele tinha estabelecido o seu reinado, estava já em Jerusalém. Ele lembra: será que não existe ninguém da casa de Saul que eu uso de bondade? Porque ele lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. E disseram: tem um servo do rei Saul que chama Ziba, mandou chamar. E Ziba foi. Esse Ziba
Olhando na Sagrada Escritura, depois mais para frente aconteceu um episódio. Esse Ziba não era coisa boa, os Zibas da vida. Então Davi perguntou: és tu Ziba? Ele disse: sim, teu servo. Tem alguém da casa de Saul para que eu use de bondade e de misericórdia por amor a Jonatas? Ele disse: tem. Ele não citou o nome. Ele disse: tem um aleijado. Esse foi a identidade que ele passou para o rei Davi. E nós vemos mais para frente que Ziba era um homem oportunista. Ele disse: tem um aleijado. E onde Davi disse: e onde está ele? Está em Lodebar, na casa de Maquir. E Davi disse: manda chamar. Irmãos, Mefibosete não tinha mais esperança. Ele tinha as notícias que Davi estava estabelecido com seu reinado, mas ele ainda estava vivendo em Lodebar. De repente chega uma carruagem real procurando por Mefibosete ali em Lodebar. Esse homem, ele ficou com medo. Quando alguém disse: Mefibosete, o rei manda te chamar. O rei está chamando Mefibosete. Ele foi com medo. Ele chegou, talvez rastejando diante de Davi. E Davi disse: Mefibosete? Ele disse: sim, teu servo. Ele disse: olha, eu fui muito amigo do seu pai. Seu pai me socorreu no momento mais difícil da minha vida. E agora eu quero te usar de bondade para contigo. Não temas, Mefibosete. E olhando para o rei disse: ó rei, eu não passo de um cão morto. Eu sou um cão morto. Ele disse: não, Mefibosete, você vai comer pão na minha mesa todos os dias da sua vida. Eu tinha uma aliança com seu pai, e por amor do seu pai, você vai ser um dos meus filhos aqui, comerá pão todos os dias na minha mesa. E todas as terras que pertenciam ao seu avô, eu vou te restituir. Irmãos, às vezes perdemos alguma coisa na vida, e Deus é o Deus da restituição. Se tem alguém nessa noite aqui que perdeu alguma coisa e chora por essa perda, talvez há muitos anos, saiba que Deus é o Deus da restituição. O Senhor pode restituir aquilo que você perdeu, porque Ele é o Deus da restituição. Ele disse: vou te restituir todas as terras, tudo será restituído, mas você vai comer pão na minha mesa. Que honra! Por causa de uma aliança que foi feita com o seu pai. Aliança. Igreja, como Mefibosete, quem somos nós? Miseráveis pecadores, mas Deus, através de Jesus Cristo, fez uma aliança conosco. E nós um dia estaremos na mesa com o Senhor Jesus. É uma promessa, irmãos. É uma promessa que um dia estaremos com o Senhor e tomaremos assento. E o próprio Senhor Jesus terá o prazer de servir a sua igreja por causa da aliança que Jesus, ali no Gólgota, Ele fez aliança com o Pai. Aliança de sangue. E a aliança de Cristo é uma aliança eterna. A aliança dos homens às vezes pode ser quebrada, mas essa aliança de Cristo jamais será quebrada. E existe essa promessa, e nós somos da linhagem real, através de Jesus Cristo. É por isso que o inimigo, o diabo, ele tem um ódio cruel da igreja de Cristo, porque ele sabe o que está o que Jesus fez para nós na eternidade que está reservado para nós.
Irmãos, Jesus no Getsemane, naquele horto florestal, numa tarde, quando o sol já estava se pondo, ele cai de joelho e começa a orar: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o que era esse cálice, irmãos? Que cálice é esse que Jesus temeu? Jesus foi o homem mais corajoso que viveu nessa terra, mas de repente ele teme esse cálice. Era o cálice da ira de Deus que desceria sobre ele na cruz do Calvário, porque Deus ia tratar com os pecados dos pecadores na pessoa do seu Filho, e que ele sabia que ele seria desamparado por um momento, por causa do pecado que ele tomou. Isaías disse: ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele foi moído, e a ira de Deus desceu em Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, para que a ira de Deus não descesse sobre mim e sobre você. Ele recebeu a ira do Pai, para que fôssemos abençoados em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja talvez não conhece o valor, esse é o valor que Deus nos deu para nós, enviando o seu Filho. E a ira de Deus, irmãos, sabe o que é a ira de Deus? A ira de Deus desceu sobre Jesus ali quando ele foi crucificado, e assim nós fomos abençoados. Quem está em Cristo Jesus é abençoado, é amado do Pai. Essa foi a aliança que Deus tem, e Deus é fiel nas suas promessas. Irmãos, a igreja não tem que temer nada. Nós vivemos nos dias tão difíceis, porque a gente olha para o mundo, parece que nós estamos igual aqueles discípulos que estavam no mar e veio uma tempestade, e olhando para a tempestade ficaram com medo. O mundo, quando a gente olha para o mundo, ele vem na contramão daquilo que nós gostaríamos que fosse. Nós queremos um mundo bom, nós queremos, todos torcemos que a coisa vai bem. Só que tem uma coisa: o mundo é habitado pelos homens caídos no pecado. Como é que o mundo vai ser um lugar bom se aqui reina o pecado no mundo, irmãos? Mas nós somos da família de Deus, e nessa noite é o culto da família. Deus tem um cuidado especial, irmão, com a família. Jesus, ele ama as famílias, ama o seu povo, e como esse menino Mefibosete, ele viveu e teve o cuidado, e agora ele foi exaltado, e ali ele tinha um prazer, um privilégio. Irmãos, em Jerusalém não podia entrar pessoas que eram coxas, sabiam? Porque antes do rei Davi, a cidade chamava Jebu, quando o rei dessa cidade disse assim: ó, aqui se o rei Davi queria entrar aqui, até os aleijados, os coxos, aqui os cegos, vão impedir o rei Davi. Então o rei Davi ficou muito irado com isso. Então na cidade de Jerusalém não podia entrar, os coxos não eram bem-vindos ali. Mas Mefibosete fazia parte da família real, por causa da aliança com Jonatas que fez com Davi. Irmãos, nós somos pecadores, mas quando Deus olha para mim e para você, sabe o que ele vê em nós? O sangue do seu Filho nos cobrindo. Ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue do seu Filho em nossa vida. Então, irmãos, que bênção maravilhosa. A igreja, irmãos, se a igreja conhecesse na eternidade aquilo que está reservado para nós, um dos maiores projetos, irmãos, ainda está por vir. Nós alegramos com as bênçãos aqui, nós glorificamos a Deus e queremos ser abençoados, é claro, mas o que está reservado à eternidade, irmãos, é algo maravilhoso. Aquilo não dá para nós, não tem uma explicação, mas é tão maravilhoso, irmãos, estar com o Senhor por toda a eternidade. E nessa noite, se tem alguém que está enfrentando dificuldade, problema, está passando por luta, como eu disse,
eu atravessei uns momentos difíceis. Todos nós temos nossos momentos difíceis, irmãos. Não existe ninguém que pode falar, não, eu vivi a minha vida, foi num gráfico assim, que foi subindo, e só foi bênção. Não. Sabe, porque as dificuldades, ela ajuda a nossa vida espiritual, viu? A dificuldade, ela faz com que nós oramos mais, buscamos mais o Senhor, lemos mais a palavra. Eu estava enfrentando um momento difícil, lá para a década de 90, por aí, eu perdi o emprego, e eu orava pelas pessoas, Deus abria porta, muitas vezes Deus revelava que estava abrindo porta para as pessoas, mas eu continuava desempregado. E um dia eu tive um sonho, e Deus, que eu estava comendo uma comida muito ruim, sabe? Não sei se alguém já teve sonho de comer uma comida que você não gosta, um negócio ruim, sabe? E alguém me disse, isso aí vai durar até dezembro. Eu estava lá no meio do ano, e eu entendi que Deus estava me revelando que a minha luta terminava em dezembro. Mas para quem está numa situação difícil, é muita coisa, tem que esperar 6 meses. Mas, irmãos, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, que parece que a Deus, eu oro, mas as portas continuam fechadas, Deus ouve a oração. Existe um momento certo dele abrir a porta para você. Seja qual for a porta que talvez você está precisando que seja aberta, existe um momento de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Irmãos, nós programamos às vezes alguma coisa e nós queremos que a bênção venha de um jeito que nós programamos na nossa mente. E não é assim, é do jeito de Deus, irmãos. Se alguém aqui está enfrentando dificuldade na família, ora e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Irmãos, Deus, Ele ouve as orações, e no tempo dEle, Ele entra com a sua providência. Às vezes nós queremos dar um tempo para Deus, mas não, é no tempo, tudo é no tempo de Deus. Mefibosete esperou tantos anos, numa cidade ruim, e talvez tinha até perdido a esperança, mas o dia da bênção de Mefibosete chegou. Se alguém está aqui passando por um momento difícil, a sua bênção vai chegar, o seu dia vai chegar, que Deus vai te restituir, que Deus vai te abrir porta, que Deus vai te curar, a bênção de Deus virá. Deus é fiel em suas promessas, e nós somos o povo aliançado com Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Saiba disso, nós somos o povo da aliança de Deus. Isso, nós temos essa aliança que foi feita na cruz do Calvário. Nós somos mais que vitoriosos, somos desafiados pelo inimigo, mas sabe de uma coisa, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como Deus fez na vida daquele menino Mefibosete, por causa da aliança que ele teve com Jonatas, e a nossa aliança que temos com Deus é muito maior, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, como é maravilhoso servir ao Senhor e ter essa confiança, irmãos. Eu já ter assistência para muitas pessoas. Eu me lembro quando eu estava construindo a igreja na Cidade Nova, então o conselho pediu para que eu tomasse conta, administrasse ali a construção da igreja, e eu então assumi aquele compromisso de administrar, acompanhar todo, porque na época o pastor da igreja, ele não podia, porque tinha que dar assistência, muita coisa, então eu tinha que ficar ali. E um dia eu estava lá, chegou um moço e me procurou, disse: alguém mandou procurar você. Disse: tudo bem. Ele disse, eu falei: vamos subir na galeria, a galeria estava lajotada, vamos lá para conversar. Eu falei: qual é o seu problema? Ele disse: eu fui tocado fora de casa, eu tenho um filhinho pequeno que eu amo muito, e eu estou dormindo num cômodo que me deram para mim, em cima de papelão. Eu deixei minha casa boa, meu conforto, perdi meu emprego, e minha mulher me tocou. Eu disse: mas o que aconteceu? Ele falou: nada, simplesmente ela tocou eu fora de casa. Ela muda a voz e fala de uma voz diferente. Eu falei: eu já sei o que é, meu querido.
Eu falei: olha, é muito longe, você mora do outro lado da cidade, mas eu vou te indicar você para uma igreja, e você vai levar sua mulher para a igreja. Ele saiu de cabeça baixa. No outro dia ele voltou, ele falou: você podia orar para mim, mas falar as mesmas palavras que você falou? Eu falei: não, eu vou orar, mas não consigo falar o que eu falei ontem. Isso não é reza, é oração. E aí eu orei e falei: olha, na segunda-feira, a primeira empresa que você entrar, a empresa de ônibus, era um motorista profissional, as portas vão se abrir e você vai ser empregado. E a sua mulher, você leva ela numa igreja, eu vou indicar uma igreja, não é toda igreja que faz esse trabalho, mas chama trabalho de libertação. E os anos se passaram, um dia ele encontrou comigo. Eu falei: tá, o que aconteceu? Ele falou: eu queria encontrar você, mas perdi o seu endereço, não sabia. Eu encontrei a sua história. Ele falou: eu levei a minha mulher na igreja, como você mandou. Disse: foram 10 homens para segurar a minha mulher, mas ela foi liberta. Naquela segunda-feira as portas se abriu e eu estou trabalhando na empresa, estou muito bem, minha vida voltou tudo ao normal. Sabe por quê, irmão? Ele procurou a casa de Maquir. Por isso que é importante as igrejas, irmão, na cidade. Mas quantas vidas as igrejas têm restaurado, e nós temos essa incumbência de atender os aflitos, os necessitados, como Maquir atendia o povo ali em Lodebar quando procurava ele. A igreja é uma casa de Maquir. Oh, coisa maravilhosa, é o povo de Deus. A igreja é lugar de restauração de vida, de casamento, de pessoas que estão com a vida atrapalhada, pessoas que querem cometer suicídio. Um dia uma mulher de uma empresária disse para mim: pastor, o senhor pode orar para uma funcionária minha? Ela tem um problema que, olha, eu estou com medo dela, mas não pode ser aqui no escritório da empresa, na família também não pode, porque são espíritas. Eu falei: na minha casa eu não gosto de atender, fazer trabalho de libertação, na casa eu acho melhor na igreja. Eu falei: mas vai na minha casa, o negócio é urgente. Uma menina nova, sabe? Comecei a fazer algumas perguntas para ela. Ele disse: a última pergunta que eu faço para você: você tem vontade de cometer suicídio? Ela falou: sim. Semana passada eu fui lá na Avenida Brasil para cometer suicídio. Eu falei: não, então a partir de hoje você não vai fazer mais isso. Impus a mão na cabeça dela, ali o inimigo se manifestou e ela ficou quase morta. Até essa irmã da empresa falou: pastor, eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu achei que tinha morrido. Eu falei: não, é o inimigo, ele vem para matar, mas quando Deus entra, Deus liberta. E a menina foi liberta. Irmãos, existe aqui no mundo, em todas as cidades, pode ser a melhor cidade do mundo, tem pessoas agoniando, como numa represa cheia de peixe que está buscando oxigênio, porque o inimigo, ele tem atacado as famílias, judiado, mas Jesus veio para libertar. E que aqui nessa igreja, quantas vidas já foi restaurada. E Deus, o Senhor, Ele vai mandar vidas aqui para os irmãos trabalhar com essas vidas. A igreja, pastor, a igreja ela tem que orar, né? Eu sei que vocês oram nesse sentido. Senhor, nós estamos aqui com as nossas portas abertas. É o Espírito Santo que conduz as pessoas para a igreja, irmãos. A Bíblia diz em várias passagens: o Espírito de Deus levou alguém para o templo, tal. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo trabalha através das nossas orações, e Ele então envia as pessoas necessitadas para a igreja para ser restaurada. É obra do Espírito Santo. Nós, com nossa força humana, nada podemos fazer, irmãos. Nós não podemos fazer nada. É o Espírito Santo, mas o Espírito Santo precisa da palavra. Quando nós falamos, o Espírito Santo trabalha. Se nós ficarmos calados, aí o Espírito Santo não pode fazer nada. Então veja bem a importância da igreja falar. E quando a igreja ora também, o Espírito Santo trabalha.
porque a oração é como uma semeadura. Nós oramos, nós estamos semeando. E quando nós estamos orando, o inimigo ele vem, ele fala na nossa mente: não, essa oração aí não dá, é muito fraquinha essa oração. E ele fala na nossa mente, mas é coisa do inimigo, para nos desestimular de orar. Mas nós permanecemos, perseveramos na oração, e o Senhor faz a obra. Estou encerrando aqui, dizendo que nós somos o povo aliançado. A igreja não tem que temer nada. Se alguém, por exemplo, olha para o mundo e vê o acontecimento e fica com medo, vai acontecer isso, aquilo. Irmãos, é o Senhor Jesus que cuida da nossa vida. É Ele que está no controle de tudo. O mundo vai passar, mas nós que somos o povo aliançado com Deus, nós somos mais que vitoriosos. Não tema o amanhã, irmãos. Igreja, não tema o que pode acontecer o amanhã, porque o amanhã Jesus cuidará de nós. Ele está conosco e Ele é soberano em todas as coisas. Que Deus o abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. E eu passo a palavra a quem de direito e agradeço a oportunidade por essa honra de estar aqui ministrando a palavra em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor.